E nós estamos de volta, né, para falar sobre os caros amigos. Na interpretação de God pela semiótica do Grey Mass, chegamos à última fase da música. Dividimos em três partes. A primeira parte, o John estabelece Deus como um conceito pelo qual medimos a dor. Segunda parte, nega a Bíblia, sua fé em Cristo, em Kennedy, no Buda, nos próprios Beatles, para depois acreditar em si mesmo, na Yoko e nele. E na última parte, faz uma relação entre o passado e o presente, dizendo que o sonho acabou e agora a realidade é ele, junto com a Yoko, e os caros amigos terão que levar adiante o seu sonho. Então, basicamente, essa é a estrutura do texto do John, posto em análise aqui. Como estamos aí já na parte final, não é? Chegamos ao verso "And so, dear friends", então, caros amigos, you just have to carry on. Vocês só terão que continuar. Então, é essa a frase que nós vamos semioticamente analisar hoje. As manipulações desenvolvidas pelo S1, pelo sujeito John, para convencer SXD, que é o público, atuam de modo diverso sobre cada tipo de público destinatário. Caracterizam-se pelas sedução, caros amigos, olha aí, é uma bajulação, é uma sedução, é um elogio, não é? Que pode também ser irônico, aí no caso seria disfórico, né? Seria uma provocação, na verdade, não é? E então esses caros amigos no primeiro momento a sedução a SXD, né? E também uma intimidação. Vocês só terão, quer dizer, vocês têm que levar adiante. É uma intimidação, né? A SXA é uma provocação, né? Quer dizer, vocês terão que continuar. Duvido que vocês sejam capazes de continuar. Sem eles, né? Isto é, comigo só, sem tudo aquilo, todas essas figuras aí, mas acreditando agora em mim, como o único sujeito capaz de produzir um sonho de fato que pode se tornar realidade, porque tudo o resto, né, ficou na esfera do sonho e agora eu sou a realidade junto com a Yoko. No que concerne à provocação, SXA, né, que é esse público, realiza com esse PN, nesse programa narrativo, um programa paralelo ao do renascimento de S1, do sujeito 1, John, na frase 5 que nós lemos, né? Uma vez que o mesmo objeto modal passa a significar o renascimento também dos seus seguidores. À medida que o John renasceu e o Dear Friends, os caros seguidores, né, vão acreditar também nesse sonho, eles também renascem junto com ele. Então, caros amigos, né, vocês terão que continuar, vão se sentir no dever de levar adiante esse sonho. Vocês terão que seguir em frente, caminhar carregando tudo isso com suas próprias pernas, né? É a ideia do carry on. John procura manipular pela sedução, provocação e intimidação. Ocorre a morte do velho mito coletivo, o John Beatle, e o renascimento do novo mito individualizado, o John, não é? Que aparece no texto. Vou mostrar aqui então esse programa narrativo para ficar mais fácil a sua compreensão, que é o programa narrativo 9. Vejamos aí. Você tem o fazer, que leva o destinador a fazer o S1, o John, né? A fazer o SXD, que está em disjunção com o objeto modal 9, que é o mito coletivo, né? Ele está, na verdade, em conjunção, né? Com os Beatles, né, com o mito coletivo, faz com que esse SXD e esse público fiquem em disjunção com o objeto modal 9, né, que é um programa virtualizado. Então, o objeto modal 9 é o mito coletivo. Você tem o PN, o programa narrativo 9, portanto, aquele em que o S1, né, o sujeito 1, ele faz, né, o SXD, que está em conjunção com o objeto modal 9, né? Mito coletivo, faça com que SXA fique em conjunção também com o objeto modal 9, né? É um programa virtualizado, posto que o feedback é retardado, em que o objeto modal 9, né, vai ser o quê? Justamente o mito coletivo, a ressurreição, que é igual à independência do mito coletivo.
Então, SXD representa os caros amigos. O PN9, Programa Narrativo 9, portanto, representa também um renascimento para o público, SXA, seus seguidores, valendo-se da sua ressurreição, do seu renascer. Então, o seu PN, não é? Ou PN9, o PN de base, né, o Programa Narrativo de base, no entanto, não se realiza. E o sujeito, né, pretenso a ser onipotente, continua mergulhado em sua prepotente impotência, posto que não consegue a conjunção com as qualidades, né, divinas para transformar-se em sacralidade deífica, né, num Deus no plano da realidade. Só no plano da ficção que ele consegue ser um God, só com um G minúsculo. Se ao menos fosse competente no que tange a onipresença, estar ao mesmo tempo em todos os lugares, sem presente, passado ou futuro, não seria o protagonista de um fazer que designasse ontem eu era, em oposição ao hoje eu sou. Né? Lembra que Deus, quando se manifesta a Moisés lá no Monte Sinai, ele diz, Moisés pergunta, quem que eu vou dizer lá para os egípcios que me mandou para libertar o povo? Aí Deus diz, eu sou o que sou. Então, ele seria sempre e tão somente a exemplo do Deus bíblico, aquele que é I am who I am, como Deus se apresenta a Moisés. Então, veja bem, nessa relação e na continuação da nossa análise, what can we say? O que podemos dizer então? Diríamos, portanto, que o actante sujeito John é aquele que vive suplamente, né, o dilema existente entre o sujeito vitorioso e fracassado, né, entre o poder e não poder ser. Eis aí um conflito, né, do ponto de vista das modalidades, um sujeito passional, entre o saber ser famoso e o saber não ser Deus. É famoso, mas sabe que não pode ser Deus no plano da realidade. Entre o poder ter e o não poder ser. Ele é detentor do poder ter fama, dinheiro, poder, mas não poder ser onipotente, que é uma característica da divindade. Ele é sujeito do poder ter o saber fazer, interpretar, conquistar, provocar, mas não é possuidor do poder ser onisciente. É sujeito do poder ter o querer e o dever ser conhecido e estar em todos os contratos, né, os shows, TVs do mundo inteiro, mas vive a crise de não poder ser onipresente, estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, afinal, não é Deus, né? John descobriu ser Deus apenas um conceito pelo qual pôde medir sua própria dor. Um Deus disfórico, portanto. Todavia, se disfórico porque se decepcionou com sua imagem criada pelos enunciadores de seu discurso, foi por meio da dor que o actante sujeito John chegou a um Deus conceito que, como um simulacro, só existe no plano da representação, no ideário humano, e que na prática não se manifestou em sua vida como medida da felicidade, de modo eufórico, né? A imagem daquele Deus, sua felicidade junto aos pais, não passou também de um simulacro. No momento intenso de evocação disfórica, associa Deus à sua própria dor. É neste momento de extremo descontentamento que nasce, no actante sujeito John, a transformação da identidade, uma ruptura de ordem modal, remetendo-o à autoestima. Então, esse quadrado semiótico que eu vou mostrar agora para vocês vai representar bem essa leitura que eu acabo de fazer. Veja lá, você tem aí, ó, esse quadrado semiótico. Você tem aqui na parte superior a instabilidade imanente. Você tem na parte inferior a estabilidade aparente. Você tem no eixo dos contrários sujeito da persuasão e o sujeito do ceticismo, como contrário. Esse sujeito da persuasão é o sujeito do fazer parecer, mas não ser. Ora segredo, ora mentira. Não parecer, mas ser.
e do parecer, mas não ser. E aqui no eixo dos contrários, ele é sujeito do ceticismo, não é? Do fazer querer crer no seu não crer e do fazer dever crer no seu não crer. Você tem como eixo contraditório o sujeito da credulidade no uno, heterônomo, por quê? Ele é sujeito do dever fazer crer no seu crer e no seu saber e poder do querer e dever de S2, que pode ser o público, né? E é a Ioko, na verdade, o S2. Coadjuvante, né? Sujeito da dualidade totalizadora, no contraditório aqui de sujeito da persuasão. Você tem o verdadeiro S1 mais S2, ele e a Ioko, o Aioko e ele, né? Saber e poder de S1 mais o querer e dever de S2. Então, o quadrado semiótico, né, na definição do Greimas, é a estrutura elementar da significação. Então, vemos nesse quadrado aí uma espécie de resumo, né, da leitura que fizemos, dessa interpretação que nós fizemos aqui. A valência, né, é o valor do valor. Para S3 não existe o crer, que está englobado da epistemologia, né? Nem o dever fazer, onde está a heteronomia. Então, John, devendo fazer crer no que somente acredita, mostra o seu estado, né, um estado de dependência, obrigatoriedade, heteronomia em relação a uma causa. Qual é essa causa? A conservação do prestígio. Situação da carreira solo dele agora, da sua independência, desejo de ser amado e ser venerado como ele era na época dos Beatles. John, desta forma, retira de Deus, de Jesus e dos mitos e objetos mágicos os seus valores de referência e, além de referência, de reverência também, não é? E o centraliza em si mesmo e em Ioko, os novos deuses que desejam guiar os seus fiéis, né? Conjunto de ouvintes e admiradores que deverão passar a acreditar nessa proposta antropocêntrica, né? Sua realização, portanto, depende do engajamento de seus enunciatários discursivos, que terão, como John ordena, que prosseguir. You just have to carry on. Vocês terão que ir adiante. O narrador God faz, né? O que ele faz aqui, na verdade, é realizar a sanção cognitiva, objeto de sua comunicação, procurando transferir o seu saber, a sua descoberta, vou pôr as aspas, às demais pessoas que possa alcançar. John, por meio de seu saber, é o sujeito do querer fazer os discípulos, a exemplo de Jesus e dos líderes políticos, religiosos e sociais. Para chegar a essa condição de destinador das boas novas, vou colocar aqui as aspas de novo, John teve que passar antes pela autossanção, pela interiorização cognitiva, pela autoestima e pelo autorreconhecimento do seu saber poder fazer. Então aqui, eu vou citar aqui o Cortés, num livro de 1984, uma vez realizada e apreciada, a sanção cognitiva pode ser logo em seguida considerada como um objeto do saber e dar lugar então à sua comunicação, à sua transferência. Nesta hipótese, sob uma nova moldura sintática, o objeto saber, igual à sanção realizada, circulando de um destinador cognitivo a um destinatário cognitivo, neste caso, né, ou nesses dois papéis assumidos pelo mesmo ator, tido assim na definição de estima, vê-se que esse S1, o John, né, alguém, se dá em qualquer sorte a ele mesmo o sentimento favorável, provocando um efeito de sentido de interiorização. Palavras do Cortés. John é o sujeito que passa da negação de S4 à sua autoafirmação. Então, S1 vai ser o quê? A asserção, a autoafirmação, né? Não S4, não negação de S4, o eixo contraditório da negação de S4,
né? E o eixo contraditório de S1 vai ser não S1, não asserção ou autoafirmação. Então, afirma o Greimas que a asserção é, com a negação, um dos dois termos da categoria de transformação. Essa última, por sua vez, pode ser considerada como a formulação abstrata da modalidade factitiva, tal como ela se manifesta no fazer ser ou no fazer fazer, palavras do Greimas. Então, ao negar S4, né, o S1 procura sua transformação passando de um estado inicial pressuposto de crença em S4 a não crença em S4 e a crença em si mesmo. S1 é, assim, né, o narrador que formula a modalidade factitiva procurando em primeiro plano o seu fazer ser e em seguida o fazer fazer de S4. O Greimas ele chama a atenção, no entanto, né, para a distinção que existe entre asserção e afirmação. A asserção ou a negação é a função dos enunciados de fazer, responsáveis pela regência dos enunciados de estado. Os enunciados de fazer sobredeterminam os enunciados de estado, bem como as estruturas modais do tipo fazer ser, no caso da manipulação. Então, a afirmação, diz o semioticista, não é? Deve ser entendida apenas como uma declaração de cunho informativo. Sua semioticidade pode existir como englobada dos enunciados de estado, segundo sua relação de função, que compreende a conjunção ou a disjunção. S1, né, o sujeito 1, é o sujeito que estava em conjunção com os valores de S4, por pressuposição lógica, mas resolve, né, envolvido pela decepção, negá-los em prol de sua própria afirmação. S1 busca o seu ser. Então, essa disjunção explica o fato de que só se pode asseverar ou negar conteúdos já anteriormente colocados. Assim, ela permite também postular eventualmente sujeitos distintos para a asserção e a afirmação. O fazer de S1, desse sujeito 1, podendo afetar o ser de S3, né? No caso do actante sujeito narrador John, vemos refletido em seu comportamento o não fazer de S4. O fato dos mitos e figuras mitificantes não corresponderem às suas expectativas acabou por afetar o ser de S1. Então, espero que você tenha gostado. Próxima conversa vai ser sobre o sonho. The dream is over. O sonho acabou. Último verso da canção do John Lennon, God, posta em análise na perspectiva analítica da objetividade do sentido dentro do texto. Grande abraço e até a próxima, então, em que voltaremos com esse sonho, né?